Olá, tudo bem? Eu sou Silvia Barbalho. Vou acompanhar você neste estudo sobre português instrumental. Nesta primeira competência, nós vamos aprender a redigir comunicados oficiais, o ofício, o memorando e a comunicação interna. Você pode estar se perguntando, por que é importante estudar português instrumental? Vamos descobrir? Neste estudo, você conhecerá alguns mecanismos importantes para o bom uso da linguagem no ambiente de trabalho e para a produção de redações oficiais, um requisito essencial para se alcançar o sucesso profissional. Mas você sabe o que é uma redação oficial? Não? Calma que eu te explico. Vamos primeiro ver um vídeo e pensar um pouco sobre as características desse tipo de gênero textual? Vamos ver. O tratamento adequado, ele é a impessoalidade. O que é um tratamento adequado, pessoal? É exatamente ser impessoal. E ser impessoal é isso que eu acabei de ditar para vocês. Manifestações de apreço e desapreço são proibidas. Seja impessoal. Não elogie, não critique. Seja técnico, seja objetivo, ok? Esse é o tratamento adequado. Impessoalidade. Não mande beijo, não mande abraço, não diga que você gosta, não diga que você não gosta, não diga que é um prazer fazer parte da sua equipe, não diga que é uma satisfação fazer parte dessa comissão, nada disso, não tem nada de satisfação, não tem nada de satisfação, você está ali para fazer a sua obrigação, eficiência, princípio que está na lei, na Constituição, ok? O professor está bravo? Eu não estou não, galera, é só para você gravar a matéria. Não existe espaço para comentários pessoais, que é exatamente o que eu falei. O que eu acabei de falar, né? Nem manifestações de apreço, nem manifestações de desapreço. Joia? Excelente vídeo, não é? Deu para entender um pouco quais são as características de uma redação oficial? Vamos ver. Redações oficiais são gêneros textuais que estabelecem a comunicação, de forma oficial, entre e dentre as corporações. Sua principal função é informar de modo impessoal e claro, para que a mensagem transmitida seja compreendida igualmente por todos. O primeiro tipo de redação oficial que vamos estudar é o ofício. Você sabe o que é um ofício? O ofício estabelece uma comunicação oficial entre organizações distintas, externas, que vêm de fora, de forma clara e com especial respeito. Trata-se de uma poderosa ferramenta para os órgãos da administração pública ou privada dialogarem entre si. Um ofício pode fornecer informações, encaminhar documentos, reivindicar e solicitar providências, expressar propostas de convênios, ajustes e acordos, convidar alguém para participar de eventos, sempre demonstrando total consideração ao destinatário. Dos tipos de redações oficiais, o ofício é aquela que tem por obrigação estabelecer a comunicação entre corporações externas. Dentro de uma mesma corporação, nós teremos outros tipos que vamos ver à frente. Com relação ao ofício, existem dois tipos. Vamos ver. Existe o tipo de ofício comum, que é produzido para informar um indivíduo em específico, e o ofício circular, que é multidirecional, utilizado para tratar um mesmo assunto com vários destinatários de diferentes setores ou unidades. Lembre-se que mesmo o ofício sendo circular, ele é destinado para uma pessoa no sentido de quem irá recebê-lo. Ele é o responsável por recebê-lo, mas aquela mensagem pode ser transmitida para todos os interessados. Você conhece a estrutura de um ofício? Todas as redações oficiais têm uma estrutura, um layout, um padrão de apresentação que caracterizam, que deixam claro na sua visualização que se trata de um documento oficial. Por isso, ela tem elementos já padronizados, que basta você se preocupar em preenchê-los corretamente. Vamos descobri-los? Todo ofício começa com a identificação. A identificação compõe o timbre, que é a marca emblemática da organização, o próprio nome ofício, em seguida dele o tipo de ofício. Se ele for o ofício comum, que é destinado a uma pessoa só, ele não apresenta nenhum nome. Sendo ofício circular, vai apresentar ofício circular, o número do ofício, o ano de publicação e a sigla da unidade de origem daquela organização. Temos o local e a data por extenso de quando o ofício foi produzido. Em seguida, temos o vocativo, o texto em si, com introdução, desenvolvimento e conclusão, a saudação, que é a despedida, e o fecho, que consiste na assinatura e na identificação do signatário. E quem seria este signatário? O signatário é você, aquele que produziu o ofício. Talvez você esteja se perguntando agora, e o que é este tal de vocativo? O vocativo é um termo utilizado para chamar a atenção do destinatário de um texto. Vamos descobrir mais sobre isso?
Parte da boa produção de uma redação oficial é o bom uso dos pronomes de tratamento, e o vocativo está ligado a eles. Os pronomes de tratamento utilizados em redações oficiais possuem uma especificidade quanto à concordância nominal, verbal e pronominal. Ainda que eles se refiram à segunda pessoa, àquela com quem se estabelece a comunicação, a sua concordância é realizada na terceira pessoa gramatical. Por exemplo, Vossa Senhoria nomeará o suplente. Vossa Senhoria está na segunda pessoa gramatical, mas o verbo nomeará está na terceira pessoa gramatical. Outro exemplo, Vossa Excelência conhece o conteúdo. Esta regra também se mantém para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos que se refiram a pronomes de tratamento também são utilizados na terceira pessoa. Vossa Senhoria indicará seu auxiliar. Vossa Senhoria, mesmo estando na segunda pessoa, mantém-se desta forma. Indicará seu auxiliar é um pronome possessivo que está na terceira pessoa. Se ele fosse concordar com Vossa Senhoria, deveria ser vosso e não seu. Mas esta é a regra para os pronomes de tratamento utilizados em redações oficiais. É muito simples, basta você se preocupar em decorar esta regra e sempre utilizá-la. Quanto ao uso de adjetivos, o gênero deve corresponder ao sexo daquele a qual se refere. Ou seja, se o interlocutor for homem, vai concordar com o masculino. Vossa Excelência está ocupado. Vossa Senhoria deve estar convencido. Se o destinatário é uma mulher, Vossa Excelência está ocupada. Vossa Senhoria deve estar convencida, concordando com seu sexo. Sei que você sabe que existe uma lista enorme de pronomes de tratamento, um para cada cargo. Entretanto, não se preocupe em decorá-los. Sempre que você precisar produzir uma redação oficial, consulte. O nosso governo disponibilizou o Manual da Redação Oficial gratuitamente na internet. Basta procurar. Mas ainda assim, eu vou te dar umas dicas. Em linhas gerais, você utilizará Vossa Excelência para cargos políticos, Excelentíssimo Senhor para os chefes do poder e Senhor para os demais cargos. No endereçamento, quando você for mandar este ofício pelo correio, no envelope, você deve sempre colocar a expressão Senhor, Senhora, no caso, mais o cargo e em seguida o nome do destinatário. Viu como é fácil? Não há mistério, apenas siga este padrão, essa estrutura. Vamos agora aprender sobre outro tipo de redação oficial? Vamos agora ao memorando. O memorando também é um documento oficial, porém interno. Sua função é estabelecer a comunicação entre departamentos e setores de um mesmo órgão. Assim, todas as regras do ofício são mantidas, mas é facultativo o uso de elementos muito formais. Ficou bem clara a diferença, não é? O ofício estabelece a comunicação entre organizações diferentes. Elas são externas, elas são distintas. Já o memorando comunica dentro da mesma corporação, entre os seus departamentos, entre os seus setores. Por isso, ele requer bastante agilidade, bastante praticidade. Não necessita de tanta formalidade para comunicar. Por isso, atenção! O memorando é um documento que requer agilidade para ser eficiente nas atividades diárias das organizações. E quanto à estrutura do memorando? Não se preocupe, ela é muito semelhante à do ofício. Vamos ver? Ele também inicia com a identificação, contendo o timbre, o próprio nome memorando, o tipo do memorando, que é idêntico ao do ofício. Pode ser comum, pode ser circular, o número do memorando, o ano de publicação e a sigla da unidade de origem. Em seguida, à direita, apenas a data por extenso. E por que não há necessidade do local? Ora, porque você já sabe de onde ele é, da sua instituição de origem. Em seguida, também vai aparecer o vocativo, e este é um item novo do ofício, é o assunto. Você vai colocar assunto e, em seguida, uma frase que exponha resumidamente o teor do memorando. Lembre-se que essa frase deve estar em negrito. Abaixo dela, o próprio texto com a introdução, desenvolvimento e conclusão da mensagem que você quer transmitir, a saudação, que é a despedida, e o fecho, com sua assinatura e o seu cargo naquela instituição. O memorando é uma comunicação interna, ela acontece dentro de uma mesma instituição. Mas existe também um tipo de redação oficial que se chama comunicação interna. Nem toda comunicação interna é um memorando, mas todo memorando é uma comunicação interna. Vamos ver essa distinção? A comunicação interna é todo o processo comunicativo oficial utilizado como correspondência para divulgar informações, requisitar esclarecimentos e providências ao público interno de uma organização.
Um memorando é uma comunicação interna, mas nem toda comunicação interna é um memorando. A comunicação interna estabelece o diálogo entre os colaboradores de uma mesma empresa, visando uma maior integração. Vamos estabelecer bem essa diferença. Por exemplo, dentro de uma mesma Secretaria de Estado, se um setor enviar um expediente para outro, haverá um memorando, porque é uma comunicação mais oficial. Mas, se dentro de um mesmo órgão os servidores se comunicarem individualmente sobre assuntos profissionais ou do setor, haverá uma comunicação interna, que tem como função integrar aqueles colaboradores. Viu como não tem mistério? O memorando comunica dentro de uma mesma organização, mas de forma mais formal. A comunicação interna serve para criar um bom clima organizacional, para estabelecer uma maior interatividade, portanto, é mais informal. E quanto à estrutura da comunicação interna? Ela segue os mesmos padrões do memorando. Vamos rememorar? A comunicação interna também apresentará o timbre, o próprio nome comunicação interna, o número, o ano de produção, a sigla de quem produziu aquele comunicado, a data por extenso, sem o local da mesma forma do memorando, o vocativo, assunto, o texto em si, com a saudação que você vai utilizar ou respeitosamente ou atenciosamente, dependendo do cargo a quem você destina o comunicado, e o fecho. Mas atenção, você sabe o que é necessário para todo e qualquer documento de redação oficial? Não só para uma redação oficial, mas para todo e qualquer gênero textual, para qualquer texto que você produza? Vamos ver. Fazer uso do padrão culto da língua, ser impessoal, não expor impressões pessoais, ser claro, formal e conciso e garantir apenas uma única interpretação. Agora você está capacitado para produzir esses 3 tipos de redações oficiais: o ofício, o memorando e a comunicação interna. Pratique, produza, crie situações que instiguem você a produzir esses tipos de texto. A prática é a melhor saída sempre. Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula. Tchau!